Fala, rapaziada, trazendo agora uma questãozinha do livro do Irodov. Vamos lá. Um barco movido a motor está descendo um rio e vai ultrapassar uma jangada em um ponto A. 60 minutos depois, ele vai voltar e vai passar por essa jangada novamente a uma distância de 6 quilômetros do ponto A. Encontre a velocidade da correnteza, assumindo que o esforço desse motor vai ser constante. Então, eu já fui lendo ali, traduzindo direto, mas obviamente eu não fiz a tradução literal. Fiz ali a tradução do que a gente precisa entender para esse problema. Então, o que a gente tem aqui de começo? Eu vou estar num ponto A, né? Vou fazer uma barrinha aqui, ó, para representar esse ponto A. Nesse ponto A, eu vou ter o barco movido a motor, que eu vou representar pela letra M, e eu vou ter a jangada, que eu vou representar pela letra R, que são as iniciais dos nomes em inglês ali no texto. E essa velocidade do flow é a velocidade da correnteza. Como ele está descendo esse rio, eu vou assumir que enquanto eles estão indo para a direita, eles vão estar com o mesmo sentido de velocidade da correnteza, que está ali representado com VF, que é a velocidade do flow. Então, o que acontece aqui nesse exercício? Esse meu barco movido a motor, ele vai percorrer uma distância e depois ele vai voltar e vai encontrar com a jangada numa distância de 6 quilômetros do ponto original. Deixa eu pegar uma outra cor aqui, ó. Essa distância aqui é 6 quilômetros em relação ao ponto A. O ponto A é essa barra que eu fiz aí, tá? Então, essa barra aqui, ó, tá representando justamente aquele ponto A que ele cita no texto. Essa linha em roxo é os 6 quilômetros de distância do ponto A que eles vão se encontrar no retorno desse barco a motor, tá? Então, o que acontece? O barquinho vai sair dessa posição inicial, vai percorrer 1 hora de trajeto e vai voltar até essa posição. E nesse intervalo de tempo, essa jangada vai também ali, no caso para a direita, e aí eles vão se encontrar nessa posição. O que eu preciso aqui para poder matar esse problema? Eu vou usar uma ideia de tempos, porque o tempo que o barco a motor vai ter para ir e voltar tem que ser exatamente igual ao tempo que a jangada vai ter para ir de encontro a esse barco, beleza? Então, ó, o que eu vou escrever aqui? O tempo da jangada, vou escrever como TR, tem que ser igual ao tempo do barco a motor, né? Uma vez que eles estão se deslocando aí nesse intervalo de tempo, eles vão se encontrar ali depois em algum dado momento, tá? Eu vou descer essa informação aqui, botar ela um pouquinho mais para baixo. Pronto. O tempo na física ele pode ser escrito como deslocamento dividido pela velocidade. No caso, o deslocamento dessa jangada é justamente esses 6 km que está aqui. Então, no lugar do TR, eu vou escrever 6 dividido pela velocidade. Falando da velocidade, a gente tem que tomar um cuidado, que essas velocidades são velocidades relativas, porque eu vou ter duas velocidades ali, né? Vou ter a velocidade tanto da correnteza quanto a velocidade do barco. No caso, a jangada, ela não tem um motor, então ela está sendo carregada apenas pela velocidade do barco. Do barco não, perdão, apenas pela velocidade da correnteza. Então, ó, o 6 vai estar sendo dividido por VF, que é essa velocidade do flow, beleza? Agora, em relação ao tempo do barco a motor, o texto fala que ele se desloca 1 hora e depois ele vai voltar. Então, eu já tenho um primeiro tempo de 1 hora, mas eu vou ter agora um segundo intervalo de tempo, que é o intervalo de tempo relativo a essa volta aqui, ó. Eu vou chamar isso aqui de TX, que é esse tempo para ele voltar, fazer essa curvinha aqui, ó, e voltar. Qual é esse valor de tempo? É nisso aí que eu vou me atentar agora. O que acontece? Ó, eu vou representar aqui na parte de baixo, botar aqui de roxo de novo. Esse pedacinho aqui, se é 6 km em cima, é 6 km embaixo também. Só que essa linha embaixo, aqui, essa linha todinha, representada aqui em vermelho, ela poderia ser escrita fazendo a velocidade vezes o tempo, né, esse deslocamento. Qual seria a velocidade do barco a motor ali? Seria a velocidade relativa, né, a velocidade dele mais a velocidade da correnteza, uma vez que ele está no sentido, está descendo o rio. Então, ó, VM mais VF. E isso aqui multiplicado pelo tempo do movimento. O tempo do movimento é esse 1 hora, então vezes 1. Esse deslocamento todo ali em vermelho é justamente o VM mais VF vezes 1. Multiplicação por 1 é neutro, né? Não preciso multiplicar. Então, essa é a distância total nesse trajeto.
Só que olha só, se eu quiser pegar só esse intervalinho aqui, ó, que eu estou marcando em roxo agora, eu poderia fazer tudo menos aqueles 6 km ali do começo. Então eu posso escrever que esse deslocamento vai ser o quê? VM mais VF, que é tudo, menos 6, que é fruto ali da primeira etapa, da primeira parte. Ok? Então esse é esse deslocamentozinho aqui. E como o tempo é deslocamento dividido pela velocidade, eu já sabendo o deslocamento, agora eu só preciso saber qual é a velocidade naquela etapa lá em cima. Só que ali ele está voltando. Se ele está voltando, agora ele está contra a correnteza. Então a velocidade para esse trajeto vai ser o quê? A velocidade do motor, né, do barco, menos a velocidade da correnteza. Então seria VM menos VF, a velocidade ali. E é o que eu vou escrever aqui nesse intervalo de tempo. Então o intervalo de tempo vai ser deslocamento. Quem é o deslocamento? VM mais VF. Então, ó, VM mais VF menos 6. E quem é a velocidade? VM menos VF. Agora, eu tenho que resolver aí essa minha equaçãozinha, tá? Eu vou fazer a soma primeiro das frações, multiplicando ali os denominadores na parte de baixo. Então, ó, VF, vou repetir, multiplicando aqui, ó, 1 vezes VM menos VF. Vai ser, obviamente, VM menos VF. E agora multiplicando cruzado. O 1 vai multiplicar esse carinha que está aqui, e o VM menos VF vai multiplicar o número 1. Então, eu vou ficar com VM menos VF, que vai somar com VM mais VF menos 6. Então, tá aí. Bem, agora eu já posso fazer uma redução aqui, ó. Eu tenho VF positivo e negativo na parte de cima. Posso cortar. Somando ali, ó, VM com VM na parte de cima, eu vou ficar com 2VM. Então, eu vou ter 2VM menos 6. E embaixo eu vou repetir. VM menos VF. Beleza, agora eu posso multiplicar cruzado. Fazendo a multiplicação cruzado, eu vou ter... Opa, ficou horrível essa setinha. 6VM menos 6VF vai ser igual a 2VM VF menos 6VF. Aparece o 6VF dos dois lados, ó. Negativo. Posso cortar. Esse 2VM que está aqui, eu passo para o outro lado dividindo. Vou ficar com 6VM dividido por 2VM, que é igual ao VF, que é justamente a velocidade do flow, que é o que eu quero. Eu posso simplificar. Corto o VM em cima com o VM embaixo. Fica 6 dividido por 2, que dá 3. 3 km por hora, que é a unidade aí que a gente está usando em todo exercício, né? Que é a unidade que ele coloca lá em cima. Eu tenho a distância em quilômetro, eu tenho o tempo em hora, então a minha velocidade é em km por hora. Tá aí um probleminha resolvido do Eurodov, beleza? Valeu, rapaziada! Meu querido, se eu conseguir te ajudar de alguma maneira, eu só peço que você curta esse vídeo e que se inscreva no canal. E se quiser ajudar na manutenção desse tipo de playlist, eu deixei um QR Code aqui também na tela. Valeu, um abraço, tamo junto!